Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre resistores shunt. O que é um shunt, como ele é calculado, onde ele é aplicado. Ok? Então vamos lá. Bom, o shunt tem geralmente aparências bem variadas, né? Ele pode aparentar uma peça desse gênero, como pode ser um pequeno resistor ou até mesmo um mero elemento de fio de cobre de curto percurso e geralmente de grosso calibre. O objetivo dele basicamente é fazer uma derivação, um desvio da corrente, normalmente para fazer medidas de correntes de alta intensidade. Então o nome shunt aí seria um desvio ou uma derivação. Isso é muito encontrado em instrumentos de medição para corrente, então você vai encontrar isso em multímetros, em amperímetros e dispositivos de painel de medida e também em alguns circuitos onde é preciso fazer uma amostragem da corrente ou até mesmo uma medida da corrente de uma forma indireta. Então muitas vezes você tem elementos shunt dentro do próprio circuito, onde dali é medida uma corrente para fazer uma referência numa outra situação, ou para fazer uma comparação com uma outra medida, como precaução de segurança ou qualquer outro tipo de circuito que você necessite de medir a corrente naquele ponto. Então vamos lá. O que acontece? O mais prático é você encontrar em medidores tanto analógico como digitais. Você encontra um shunt. Se você abrir o multímetro, você vai ver aí na foto, você vê normalmente um fio bem grosso próximo ao terminal de medida de corrente de alta intensidade, geralmente as escalas de 10 amperes, você vê um shunt bem parrudo ali, que vai fazer o desvio de grande parte da corrente a ser medida. Então o que acontece? Quando você tem um determinado medidor, eu tenho aqui o meu medidor, ok? Ele tem uma determinada resistência interna dele, e geralmente ele vai medir uma corrente relativamente baixa, que está limitada à corrente de medida do galvanômetro, do medidor, se for analógico, ou do medidor digital, se for um amperímetro digital, embora o modo de medida seja um pouco diferente. Aqui, vamos trabalhar como se a gente fosse medir através de um instrumento de painel analógico. Okay? Então você tem aqui o medidor, tem uma resistência interna e você vai passar determinada corrente aqui. Geralmente esses medidores medem fundo de escala de 1 mA, de 10 mA, não costuma ser muito grande quando ele não tem um shunt interno, ou até menos, até na faixa de microamperes. E você quer medir uma corrente maior. Então o shunt é um resistor que você coloca em paralelo com o medidor. Em paralelo com o medidor e insere com a carga que vai ser medida como todo e qualquer amperímetro. A diferença é que a corrente I que você injeta aqui na entrada, chegando nesse ponto, ela vai ser dividida em um pedaço para cá e outro pedaço para cá, que vai passar aqui pelo resistor RS, né, que seria o resistor de shunt. Com isso, eu desvio grande parte da corrente e faço uma medida proporcional, já que a queda de tensão que eu vou encontrar agora em cima desse resistor de shunt é a mesma que vai estar em cima do medidor. Portanto, ele vai estar medindo um valor único, porém com a corrente distribuída entre esses dois circuitos, essas duas passagens aqui, uma através do galvanômetro, outra através do resistor shunt. Normalmente, se eu tenho aqui um fundo de escala de 10 mA e eu quero medir 10 amperes aqui, por exemplo, eu vou fazer com que 9,990 amperes passem por aqui e 0,010 amperes passe por lá. Dessa maneira, eu terei os 10 amperes fazendo o fundo de escala do galvanômetro e passando grande parte da corrente pelo resistor shunt, que geralmente é um resistor de potência, justamente porque ele vai aguentar a maior parte da corrente por ele. Então nós vamos fazer na prática como adaptar um pequeno galvanômetro como esse daqui para medir correntes elevadas. Primeiro nós vamos descobrir qual seriam as características desse galvanômetro aqui, ou seja, qual o fundo de escala dele, quantos miliamperes ele mede com um fundo de escala
e nós vamos usar esse fundo de escala e ampliar esse fundo de escala utilizando um resistor shunt, ok? Então eu vou montar aqui um desenho, que basicamente eu já até fiz aqui, que vai ser o seguinte: eu vou colocar uma fonte aqui de tensão variável, um amperímetro conhecido de medida precisa, um resistor que seria a carga, pode ser um resistor aqui de 1K até 10K, de 1 a 10K, como carga fixa, pode ser também uma carga eletrônica, se quiser botar, e aqui é o meu meter, né? o meu galvanômetro que eu vou medir. Eu vou ajustar a tensão da fonte a partir de uma tensão bem baixa, a partir de 0, né? Até que eu tenha a máxima deflexão aqui no meu galvanômetro que eu vou utilizar. Quando ele tiver a máxima deflexão, eu vou checar qual é a corrente que está passando nele e vou saber qual é o fundo de escala dele. Ao mesmo tempo, ou logo em seguida, eu vou medir aqui qual é a tensão, a queda de tensão em cima do galvanômetro, para saber quantos volts ou milivolts ficam em cima dele no fundo de escala. Com essas duas informações, eu consigo calcular daí para frente o resistor shunt. Aí a gente vê na próxima etapa. Eu vou agora fazer então essas primeiras medidas para determinar o fundo de escala desse medidor, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu fiz o seguinte: eu liguei este amperímetro aqui em série, ele está na escala de miliamperes. Se a gente vê a corrente que passa, está em série com esse medidor, onde a gente vai forçar uma carga aqui para dar o fundo de escala. Liguei a fonte, tudo em série conforme aquele desenho que eu fiz anteriormente, e estou medindo em paralelo, mas eu preciso conectar aqui, a tensão aqui nesse medidor, né? Ou seja, quantos milivolts eu vou encontrar aqui. Então vou colocar aqui o milivoltímetro em paralelo aqui. Está aqui o medidor, deixa eu deixar ele apoiadinho aqui. Aproximar um pouco para a gente poder ver melhor. Aí está. Bom, vamos começar agora a aumentar a tensão da fonte. Vamos lá. 002 volts, 003, 004. E assim vai mostrando aqui, ó. Eu estou com 84 milivolts e a corrente aqui. E o ponteiro está subindo lá. Quando o ponteiro chegar no fundo de escala, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu só confirmar se ele não vai ao fundo de escala aqui. Aí. Ele vai praticamente a 1 mA, 149 a 150 mV, 149 mV, né? Que dá o fundo de escala, ok? Então, ele originalmente é um medidor de 1 mA. Para ter 1 mA, ele dá 149 mV de queda de tensão em cima do galvanômetro, ok? Nós vamos usar esses dois valores, 149 mV e 1 mA, para poder calcular uma escala diferente, uma escala maior para este medidor, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a corrente então I foi de 1 mA, 1 mA, e a tensão VG, V no galvanômetro, foi de 149 mV. Ok, então vamos determinar o seguinte: eu tenho aqui o meu medidor e tenho aqui o meu resistor, o resistor shunt que eu vou colocar, e eu quero então ampliar essa medida para 1 A. Eu quero que esse medidor aqui, esse que a gente estava fazendo os testes, ele meça 1 A no fundo de escala. Então, como eu tenho 1 mA passando aqui, 1 mA passando aqui, quanto eu vou precisar passar aqui para formar 1 A? Eu vou precisar de 999 miliamperes, né? Que, somando 999 com 1 dá 1000 miliamperes, que dá igual a 1 A. Então, a corrente que vai passar pelo RS, que é o resistor de shunt, vai ser de 999 miliamperes,
1 mA vai passar por lá no seu fundo de escala, ok? E com isso ele vai mostrar como se estivesse medindo 1 A, só que ele vai estar medindo apenas 1 mA. E assim a gente protege o medidor e aumenta a escala dele em 1000 vezes. E como calcular o RS então agora a partir disso? Basicamente a gente usa a lei de Ohm, V igual a RI, né? Considerando que o R vai ser o meu resistor de shunt, então o R vai ser V sobre I. I é o I que passa sobre o resistor de shunt, ou seja, o I vai ser a diferença entre a corrente que você quer no fundo de escala menos a corrente do galvanômetro de fundo de escala. Vai dar a diferença, 999. E aí V, quem é V? Bom, a tensão que eu medi em cima do galvanômetro é a mesma, ele está em paralelo, é a mesma que estará em cima do resistor de shunt. Portanto, são aqueles 149 milivolts que eu medi lá. Então, R vai ser 149 milivolts sobre 999 miliamperes. A gente faz a conta aqui e descobre qual vai ser o resistor shunt. Então, vamos lá. 149 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 999 vezes 10 elevado a menos 3, vai dar 0,149 ohms, ou seja, aproximadamente 150 miliohms, um resistor de 0,150 ohms. É um resistor comercial? Não, não é. Você dificilmente acha. Você pode até conseguir alguns em alguns lugares, mas é raro de achar. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, tem um aqui que é de 0,01 ohms. Tem um outro aqui de 0,025 ohms. Eram utilizados nessas funções. Você pode construir um a partir de um pedaço de fio. Basicamente, a gente vai na tabela AWG, que consta qual é a resistividade do cobre. Utilizando esse valor, você calcula por metro quando você vai ter essa resistência, ok? Ou você compra um shunt comercial, que pode às vezes ser adotado, ou faz, como eu fiz aqui, tentar colocar resistores em paralelo até chegar num valor, resistores de potência, ok? É uma forma. Então o que a gente vai fazer? Pegar um resistor, montar um resistor de 0,150 ohms aqui para servir de shunt, colocar em paralelo com o medidor e mostrar que ele virou um amperímetro de 1 ampere contra o amperímetro original de 10 miliamperes que ele era. Aliás, desculpa, de 1 miliampere que ele era. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei alguns resistores aqui de baixo valor, 0,39 ohms em paralelo com outro de 0,68. Fui anexando aqui até dar bem próximo de 0,150 ohms. Medir essa resistência não é muito simples, porque precisa de um medidor que no mínimo tenha a função relativa para poder zerar as ponteiras. Eu vou fazer a medida aqui com 4 fios e vou zerar também aqui a medida dele. Deixa eu botar aqui na função de 4 fios e vamos zerar. E vamos medir aqui. Bom, pessoal, já zerei aqui o shunt, já zerei o medidor, coloquei no relativo, medida de 4 fios, vamos ver quanto a gente consegue aqui de resistência do shunt. Ok, está estabilizando aí em torno de 147, 148 miliohms, variando um pouco aqui por conta dos contatos e da temperatura, variação de temperatura também. Teria que deixar aquecer mais aqui o multímetro para poder ter uma medida mais precisa nessa faixa, ó, 150 e tal. Ok, está aceitável. Vamos considerar aí um pequeno erro, já que é uma adaptação aqui que foi feita, né? E não um shunt preciso, mas já é o suficiente para a gente poder agora ligar aqui em paralelo. Vamos considerar também que a ligação precisa ser super justa aqui nos contatos do medidor. Se não for, esses fiozinhos aqui também vão introduzir alguma resistência aqui e vão fazer alguma alteração, mas creio que seja pequena aqui nesse caso. Nós vamos testar e medir. Então eu vou soldar aqui. O ideal também é fazer sempre a solda para evitar mau contato. Vamos soldar aqui esse lado aqui do medidor.
e o outro lado lá. Ou seja, como eu comentei, a ligação em paralelo, né? Pronto. Em tese, agora, nós temos um medidor que suporta até 1 ampere, sendo que esse medidor aqui originalmente suportaria até 1 miliampere. Então nós vamos fazer agora a mesma conexão aqui e comparar a medida dele com um amperímetro normal. Vou fazer a ligação dele aqui em série. Bom, pessoal, eu botei aqui o amperímetro. A diferença é que agora eu vou botar na escala de amperes. Vou trocar para cá para amperes, porque a gente vai medir até 1 ampere aqui. Aqui o medidor, em tese, ele dará 1 ampere no fundo de escala. Vamos ver se ele chega lá com o shunt em paralelo. Eu estou colocando aqui a carga, a minha carga eletrônica aqui em série com esse conjunto. E a fonte eu vou começar a variar, a fonte está aqui, eu vou começar a variar a tensão de alimentação aqui da fonte até provocar essa corrente. Ok? Ou eu vario direto na carga, também é outra opção. Você pode botar uma carga fixa e ir aumentando a tensão para ele aumentar a corrente, ou fixar a tensão e aumentar a carga se você tiver uma carga eletrônica, tanto faz. Então vamos lá, vou botar aqui um output. Ele já está medindo aqui 200 miliamperes, ó, e ele já está aqui numa determinada deflexão. Deixa eu aumentar, diminuir essa corrente aqui, vamos zerar ela aqui. E aumentar essa tensão, botar uma tensão fixa. Vou botar 3 volts. 3 volts redondos. Pronto. 3 volts. Com 3 volts eu vou começar a aumentar a minha corrente agora aqui na carga. Então veja. Aí 200, praticamente 200 miliamperes. Está marcando aqui, ó, 250 miliamperes. Aqui, ó, praticamente 250 na fonte também. E aqui estou com quase 1/4 da escala. Fundo de escala lá. Então ele não está graduado, né? Eu teria que depois graduar aqui a escala para ele medir corretamente. Vamos botar meio ampere, 500 miliamperes, para ver se fica no meio. Olha aqui, um pouquinho menos. Aí, meio ampere, mais ou menos meio de escala. Maravilha, então o shunt está funcionando. Agora eu vou aumentar. Vamos até o fundo de escala. 700, 800, 900, 1 ampere aqui, um pouquinho menos aqui. Aí 1 ampere, fundo de escala. Na verdade passou até um pouquinho, provavelmente por conta de algum pequeno ajuste aqui, porque o ajuste é muito sensível. Precisa cravar esse resistor aqui para poder ter precisão aqui em cima. Como eu também estou utilizando esses fiozinhos de ligação, isso deve ter dado alguma diferença. Mas é mínima, eu já estou lá no fundo de escala e você vê que ele vem funcionando. Vou diminuir novamente, ó. 500 miliamperes dá o meio de escala. 250 miliamperes. 250 aqui mais ou menos. Dá 1/4 de escala, ó. Apontando mais ou menos aqui. E zerando mínimo de escala aqui, desligando a minha carga, vai a zero aqui, zero lá e zerou no instrumento. Tá aí a aplicação direta do shunt. Deixa eu ver se esquentou aqui. Não esquentou. A corrente de 1 ampere suportou bem, porque esses resistores aqui são parrudos. É importante usar uma potência adequada. Como calcular a potência? Basta saber qual é a corrente máxima que vai passar ali. No caso aqui a gente calculou 999 miliamperes e a tensão que fica em cima desse resistor, que é a mesma tensão do galvanômetro, máxima deflexão, que aqui foi 149 milivolts, né? Multiplicando um pelo outro, você tem a potência máxima que vai dissipar, e aí coloca um shunt um pouquinho acima disso, para calcular a potência do shunt, ok? Então, aqui eu botei com folga, até porque eram os resistores que eu tinha aqui disponíveis para poder fazer esse valor, né? Colocar em paralelo até conseguir um valor mais próximo possível. Quanto maior a precisão do shunt, maior a precisão da sua medida. E lembrando que ele não deve ser conectado assim, né? Eu coloquei assim por conta da facilidade para poder mostrar aqui para vocês. Os terminais aqui tem que ser o mais curtos possíveis, porque qualquer alongamento aqui no terminal também diferencia no valor. Eu estou trabalhando com miliohms, né? E fazer a conexão direto lá nos 2 pontos atrás do medidor.
Quanto mais curto, melhor. Okay? Assim vocês conseguem graduar uma escala. Isso vale para um medidor digital? Vale. Também vale para um medidor digital. Você pode verificar, pode expandir uma escala de um medidor, de um multímetro como esse aqui, para uma escala muito maior, utilizando um shunt. Esse aqui, por exemplo, mede até 10 amperes. Você pode fazer um shunt de modo que ele meça uma corrente maior. Isso é muito utilizado naqueles pequenos módulos que medem tensão e corrente. O pessoal usa muito. E aí normalmente vem um módulo desse aqui. E esses shunts aqui, ele tem uma medida interessante. Ele não informa quantos miliohms ele tem. Ele informa aqui que ele é um shunt de 50 amperes, ou seja, ele vai transformar a sua escala para 50 amperes com queda de 75 milivolts. Bom, se ele tem uma queda de 75 milivolts, aí você pega aqui os milivolts, 75 vezes 10 a menos 3, e divide pela corrente. Ele disse que é de 50 amperes. Assim a gente vai saber qual a resistência dele, dividido por 50. A resistência dele é de 0,0015 ohms. Essa é a resistência desse shunt muito utilizado aí em alguns painéis digitais. Ele vai transformar facilmente uma escala de poucos miliamperes em 50 amperes, mas olha como ele é robusto, né? A ligação dele é bem caprichada, né? Esses dois parafusos menores aqui você utiliza a ligação direta no medidor, e aqui por fora, nesses parafusos maiores, vai a carga em série. Assim você faz a conexão desse tipo de shunt. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria comentar sobre shunt. Tem mais coisa para falar sobre shunt aí, inclusive como fazer aquele shunt de fio, explicar com mais detalhes, outras aplicações que não sejam aquela que a gente utiliza para adaptar escalas de amperímetros, né, que outras aplicações você pode utilizar também. Esse é assunto até para outro vídeo. Ok? Bom, é isso aí. Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.